Amados e queridos irmãos, que alegria estar nesta noite para a gente compartilhar a palavra de Deus nesse tempo que Deus tem falado ao nosso coração de tantas formas, de tantas maneiras. E eu dou graças a Deus pela vida de todos os nossos missionários vocacionados, homens e mulheres preciosos que, em obediência ao chamado, estão onde estão. Por fidelidade à vocação, estão onde estão, fazendo a vontade de Deus. E o melhor lugar para a gente estar é estar onde Deus quer que a gente esteja. Eu gosto muito de citar o contexto que o apóstolo Paulo foi levado para a cidade de Filipos, e que, num determinado momento, no início daquela jornada, na cidade de Filipos, ele foi preso juntamente com Silas, e foram colocados no fundo de uma masmorra, e meia-noite eles com fome, presos, no fundo de uma masmorra, os pés presos no tronco, surrados. Aqueles homens oravam e glorificavam a Deus, e aquela que poderia ter sido a pior noite na vida deles, foi uma noite que aquele lugar, o pior lugar da cidade de Filipos, viu a glória de Deus. Aquela cadeia era o pior lugar da cidade de Filipos, e eles foram levados para o pior lugar da cidade de Filipos. Aquela noite que poderia ter sido uma noite que na memória de Paulo e de Silas ficaria como uma noite de muito sofrimento. Na verdade, aquela noite ficou na memória deles como uma noite de batismos. Aquela que poderia ter sido uma das piores noites na vida daqueles missionários se tornou uma noite de batismos. E o pior lugar da cidade de Filipos viu a glória de Deus. Aqueles homens estavam naquela cadeia, naquela prisão, num local de sofrimento. Mas eles sabiam por que estavam ali, quem tinha levado eles para lá. Eles tinham convicção que Deus estava no controle. E uma das coisas assim fundamentais para qualquer pessoa que tem um chamado de Deus, a vocação, é ter discernimento, ter entendimento, intimidade com Deus, para entender por que está onde está e quem levou você para lá. Como o pastor Ronaldo pregou pela manhã aqui para nós, está em Jordânia. Deus quer o Ronaldo em Jordânia, ele sabe por que ele está lá e quem levou ele para lá. E Deus levou você para onde você está, o bairro que você está, o lugar que você está, à frente da organização que você está liderando, a igreja, a congregação, o ministério. É fundamental, irmãos, a gente ter consciência, convicção, discernimento. Eu sei porque eu estou aqui. Eu sei quem me trouxe para cá. E Deus me trouxe para cá, para que a glória dele se manifeste através da minha vida, nesse bairro, nessa rua, nesse povoado, nessa vila, nesse distrito, nessa cidade, nesse estado, nesse país. Eu sei quem me trouxe para cá, e eu não tenho frustração, eu não estou aqui com a cabeça em outro lugar, pensando em outro lugar, porque é ali onde Deus nos coloca que nós vamos encontrar a plenitude do ministério, a plenitude da vocação está, não onde nós queremos estar, mas onde Deus quer que a gente esteja. A plenitude da vocação, querido pastor, querido missionário, a plenitude da vocação está onde Deus quer que a gente esteja e não onde a gente acha que a gente estaria bem. E o que eu busco para a minha vida é estar onde Deus quer que eu esteja. Nem mais à frente, nem mais atrás, nem para um lado, nem para o outro. Eu quero estar onde Deus quer que eu esteja. Não há frustração quando a gente está vivendo o que Deus tem para nós. Eu encontro missionários por esse interior de Amazônia, vivendo em comunidades ribeirinhas, sem energia elétrica, sem internet, sem os confortos de uma grande cidade. E eu converso com eles e pergunto, vocês estão felizes aqui? E os olhinhos brilham. Pastor, eu estou muito feliz, eu estou no paraíso. E eu pergunto, mas que paraíso? Eu estou no paraíso da vontade de Deus, eu estou onde Deus quer que eu esteja. Eu queria me dirigir aos pastores nesta noite aqui presentes. Pastor, o maior privilégio que alguém pode ter na vida é ter a vocação pastoral, o ministério. Liderar a igreja do Senhor Jesus. Maior honra que alguém pode ter. Liderar aquela que foi comprada pelo sangue de Jesus, a igreja, e que Ele virá buscá-la. Pastor, Jesus chamou você para que Ele pastoreie a igreja dele através da sua vida.
Ser pastor é permitir que Jesus pastoreie a igreja dele por meio da sua vida. O ministério pastoral é uma honra, é um privilégio. E não importa se você pastoreia 2, 3, 4, 5 pessoas, 10 pessoas, 1000 pessoas. Todas essas pessoas são ovelhas do Senhor Jesus. E Ele conhece as suas ovelhas, chama-as pelo nome, deu a vida por elas, elas pertencem a Ele, e Ele confiou as suas ovelhas a você para liderá-las, cuidar delas, e a glória dessas ovelhas pertence a Jesus. É um grande privilégio, uma grande honra ser pastor. Quero encorajar você, pastor. Cada um de vocês, é você que tem um chamado, que está estudando no seminário, fazendo seminário, se preparando. É um privilégio. E você não precisa ter inveja do ministério de ninguém. E não precisa comparar o seu ministério com o ministério de ninguém. E nem sonhar com o ministério dos outros. Porque o que Deus tem para você é para você. O seu ministério foi dado por Deus. Então o que Deus dá para a gente, não falta mais nada. Eu só quero o que Deus tem para mim. Eu não quero o ministério dos outros. Eu quero viver a vontade de Deus para a minha vida. 17 anos e alguns meses, eu tenho servido ao Senhor à frente da Junta de Missões Nacionais. No ano de 2007, Deus nos chamou. Morávamos em Brasília, e Deus nos chamou para ser missionários, eu e a minha família, para sermos missionários em missões nacionais. E ao longo desses anos, nós temos dedicado a nossa vida sem reservas, para servir ao Senhor, com todo o nosso coração. E tudo que nós fizemos, tudo que eu fiz, irmãos, eu faria tudo de novo. Maior honra para mim é servir em missões nacionais. Faria tudo de novo. Dedicaria a minha vida com a minha família. Naquela época deixamos a Caixa Federal, faria de novo. Nunca tive saudade, nem do emprego, nem do salário. Nunca tive saudade. Porque tinha consciência da plenitude do chamado, e ali era onde Deus queria a gente. E vivemos isso em família plenamente, não há nenhuma frustração na gente. Sempre fomos felizes servindo em missões nacionais. Uma honra para nós. Nos últimos tempos, Deus tem sinalizado de uma forma clara para nós, de um novo desafio, uma nova jornada. E recentemente, nos tornamos então responsáveis como diretor da Convenção Batista Brasileira. Ainda respondo por missões nacionais, respondo pelos seminários também, e Deus tem colocado alguns desafios na nossa vida. E entendemos a direção do Espírito de Deus para esse tempo. Deus está no controle de todas as coisas. E desde 24 de setembro, quando assinei um termo de posse, passei a responder como diretor da Convenção Batista Brasileira. E o tamanho do desafio é gigante, gigante, gigante. Mas continuo sendo o mesmo missionário, e você é o mesmo missionário. E disse para a diretoria da convenção que eu não iria para ser um chefe de escritório, mas para avançar e proclamar ao Brasil que Jesus transforma. A nossa convenção foi criada em 1907, debaixo da égide da Grande Comissão. Todas as nossas instituições foram criadas debaixo da égide da Grande Comissão. Seminários, colégios, uniões, homens, mulheres, juntas, missionárias, todos nós fomos criados, irmãos. Todas as organizações batistas foram criadas debaixo da liderança da Grande Comissão. Foram criadas para proclamar o Evangelho, para fazer discípulos, para formar líderes, para que a igreja avançasse e ganhasse mais pessoas para Jesus. Abrimos colégios para formar líderes para a sociedade, para proclamar o Evangelho. Abrimos seminários, abrimos organizações missionárias, tudo com o objetivo, multiplicar discípulos. A razão de existir das nossas organizações é multiplicar discípulos, é cumprir a missão da igreja, a missão recebida do Senhor Jesus, para cumprir a vontade dele, fazer discípulos de Jerusalém até os confins da terra.
Sempre serei missionário, e foi para isso que Deus me chamou, e eu vou estar sempre trabalhando para que o Evangelho de Jesus chegue para todos os lugares, para todas as pessoas em todos os lugares desse Brasil e do mundo. Isso é o que vai me motivar e o que me motiva. O diretor da Convenção Batista Brasileira é um missionário e vai trabalhar com todo o seu coração para que o Evangelho de Jesus chegue para todas as pessoas de todos os lugares aqui e até os confins da terra. Pois nós somos uma denominação missionária. Eu queria compartilhar com os irmãos, recentemente, na última semana, compartilhamos com o Conselho da Convenção Batista Brasileira um pouco do planejamento estratégico, e eu queria compartilhar com vocês alguns objetivos que nós vamos trabalhar nos próximos anos. Eu queria compartilhar com todos vocês, pastores, líderes, meus irmãos. Esses objetivos não são meus, nem da convenção, mas de todos nós, porque todos nós somos Convenção Batista Brasileira. Todos nós estaremos trabalhando com esses objetivos sendo trilhos para nós, referenciais. Estabeleceremos planos de ação, todos nós, todas as instituições, todos os seminários, todos nós, juntas missionárias, organizações, todos nós vamos perseguir esses objetivos. Estruturamos em 4 áreas estratégicas, 4 macro diretrizes. A primeira, viver em Cristo, vida cristã. É o objetivo estratégico dos batistas brasileiros, mobilizar todos os líderes, todas as famílias, todas as igrejas para orar sem cessar. O primeiro objetivo estratégico da Convenção Batista Brasileira é com joelhos no chão, é com oração, porque sem oração não vai acontecer nada. O primeiro compromisso da nossa denominação é com a oração. O primeiro compromisso dos nossos líderes é com a oração. As famílias, as igrejas, nós estamos, pastor Fabrício, numa vigília de oração, começamos no início do ano, no dia 30. E as igrejas estão se revezando em vigílias de oração. E nós não vamos parar. Nós sempre teremos uma igreja batista em vigília de oração. E teremos muitos movimentos de oração. Haverá movimentos de oração nos seminários, haverá movimentos de oração nas juntas missionárias, nas igrejas. Em todas as organizações nós teremos movimentos missionários. É objetivo estratégico dos batistas disseminar a importância da leitura e meditação na palavra de Deus, especialmente para as novas gerações. O segundo ponto no nosso planejamento como objetivo é a palavra, e será a palavra e a palavra de Deus. A nossa denominação está fundamentada na palavra, as nossas igrejas, e vamos orar e proclamar a palavra, estudar e meditar na palavra. Convocar os batistas para uma vida de santidade, serviço e testemunho cristão na sociedade. Crentes batistas, cristãos batistas, onde chegarem, devem ser sal e luz, influenciar em tudo, com os valores e princípios cristãos. É objetivo nosso implementar um grande programa integrado de educação cristã para a nossa denominação. A base de escola bíblica, de estudo bíblico. Um trilho de discipulado, não apenas para batizar uma pessoa, mas para a vida toda dela. Oração, Bíblia, discipulado, testemunho. Discipular os adolescentes e jovens batistas para ingressarem no ensino médio e na faculdade. É missão nossa, é objetivo nosso, que os nossos jovens cheguem nos colégios e nas faculdades como missionários. E nós não precisamos ficar com medo que os nossos meninos vão perder a fé. Não é um professor ateu, agnóstico, que vai abalar a fé dos nossos meninos, porque eles serão cheios da palavra, cheios do Espírito. E nós vamos encher as faculdades, os colégios desse país, com jovens crentes comprometidos com o Evangelho de Cristo Jesus. E não vamos arrefecer. E não vamos nos sentir pressionados e não vamos recuar. Não vamos perder esse jogo. Nós precisamos ter discipulado forte na família, discipulado forte na igreja, discipulado na escola bíblica, discipulado na família. E os nossos meninos e meninas precisam estar preparados para ingressarem nas universidades. É as universidades que deveriam estar preocupadas conosco. Esses crentes chegam aqui, quer converter todo mundo. Eles chegam aqui, oram, eles testemunham. E, meus irmãos, aí um menino nosso fica na igreja, 18 anos, 19 anos,
Aí entra na faculdade, numa aula, o professor fala uma bobagem lá e tal, e ele já abandona a fé. Temos que preparar os nossos meninos para que sejam missionários onde eles forem. É o objetivo estratégico dos batistas brasileiros, preparar os seus adolescentes e jovens para influenciarem nas escolas e nas universidades. Uma outra área estratégica é a formação e desenvolvimento de líderes. É o objetivo estratégico dos batistas despertar, apoiar e valorizar os vocacionados. Ore por mais vocacionados, apoie os vocacionados, invista neles. É objetivo estratégico nosso formar uma nova geração de pastores, educadores cristãos, missionários e ministros de adoração e louvor comprometidos com a visão da grande comissão. É objetivo estratégico nosso implementar um programa integrado de desenvolvimento continuado para pastores e líderes. Pastores e líderes desenvolvidos continuadamente, ininterruptamente. É estratégico para nós integrar e ampliar as iniciativas de mentoria para pastores, capacitar os líderes e voluntários para o exercício dos ministérios nas igrejas locais, investir na capacitação dos líderes, investir na capacitação daqueles irmãos e irmãs que estão servindo nas nossas igrejas. Nós temos um exército dentro das nossas igrejas, meus irmãos, para a gente alcançar e abençoar o Brasil e o mundo. É objetivo nosso desenvolver líderes globais. Deus tem levantado o Brasil para abençoar o mundo. E cito aqui o pastor Diogo. Há 2 semanas estava no México, pregando a convite da convenção mexicana, ministrando nas igrejas, ministrando igreja multiplicadora, como o pastor Fabrício, que tem ido também a Nicarágua e outros países. Estava também o pastor Diogo lá na Coreia do Sul. Formar líderes, pastor Diogo, globais, que falem o espanhol, que falem inglês, para levar o mundo. O Brasil precisa falar o mundo, porque Deus está levantando o Brasil para abençoar o mundo. Nós, batistas, temos uma grande responsabilidade com a missão, com a grande comissão. E temos que formar líderes intencionalmente para o mundo. A Igreja Batista Brasileira precisa ter maturidade para assumir o bastão da liderança missionária no planeta Terra. Os batistas brasileiros, as igrejas batistas brasileiras precisam ter maturidade, os pastores precisam ter maturidade espiritual e visão missionária para nós assumirmos o bastão da liderança da grande comissão no planeta Terra. Implementar um projeto pedagógico de teologia da CBB em todas as instituições afiliadas à Bibete. Todos os seminários afiliados, comprometidos com os valores e princípios da palavra de Deus, da oração, da Bíblia, da grande comissão e de fazer discípulos para a glória de Senhor Jesus. E que cada sala de aula dos seminários batistas seja uma sala da grande comissão. É o objetivo estratégico nosso. Cumprir a grande comissão é uma das áreas estratégicas nossa. Semear o evangelho para alcançar todos em todos os lugares. Posso ouvir amém? Amém. Então diga comigo, semear o evangelho. Para alcançar todos. Em todos os lugares. Na minha cidade. No meu estado. No meu país. Na América Latina e no mundo. Amém. Qual é o plano de semeadura abundante da sua igreja? Para alcançar toda a sua comunidade. Eu vi hoje um pastor visionário lá de Jordânia, com uma visão de alcançar toda a Jordânia para Jesus. Capacitar cada batista para se relacionar intencionalmente para fazer discípulos. Posso ouvir um amém? Amém. Cada batista, cada crente, um discípulo que se relaciona intencionalmente com outras pessoas para fazer discípulos de Cristo Jesus. Implementar estratégia de evangelização para o mundo digital é objetivo nosso. É objetivo nosso fortalecer e ampliar a visão missionária dos batistas e despertá-los para a urgência da missão. É objetivo estratégico nosso plantar igreja entre os povos e grupos não alcançados, no Brasil e fora do Brasil. Capacitar os migrantes brasileiros para cumprir a missão. O brasileiro migra para tudo quanto é canto desse mundo. E nós precisamos preparar essa turma que está saindo das nossas igrejas, indo morar em países como Portugal, Itália, Europa,
países como Estados Unidos e outros países, e cada crente batista onde for, ali ele é um evangelista, um multiplicador de discípulos, um plantador de igreja, preparar cada crente da nossa igreja, para onde ele chegar, se não tem a igreja batista, ele vai plantar uma igreja. Aliás, o nosso certificado de batismo tinha que ter um pequeno acréscimo. Ali atrás tem um texto lá que diz que você vai congregar numa igreja batista tal e tal e tal, e se mudar de lugar vai procurar uma da mesma fé e ordem. Aí tinha que ter uma vírgula. E se não tiver, começa a plantação de uma. E aí nós íamos plantar a igreja em todo quanto é lugar. Fortalecer e ampliar a visão missionária, plantar igrejas, capacitar, disseminar a visão missionária dos batistas para outras nações, principalmente ajudar os irmãos da América Latina. O Brasil possui no sul global as melhores estruturas missionárias, e nós precisamos ajudar outros países, especialmente América Latina e África. A nossa Junta de Missões Mundiais já tem feito isso. Plantar igrejas em polos de desenvolvimento e centros urbanos. Ainda na grande comissão, implementar um programa integrado de crescimento e revitalização de igrejas. Urgente, pastor Fabrício. É o objetivo estratégico nosso. Mas não é só seu, é dos seminários, é dos homens batistas, da União Feminina, é também da Junta de Missões Nacionais, é das convenções estaduais, da associação, das igrejas, é de todos, é dos diáconos, é de todo mundo. O crescimento das nossas igrejas. 64% das igrejas batistas têm menos de 100 membros. Aumentar o investimento missionário, isso não pode parar. Fortalecer os ministérios dos embaixadores e mensageiros do rei. Posso ouvir amém? Preparar os nossos meninos. Conectar todas as ações, projetos e programas de relevância social dos batistas brasileiros. A força do trabalho batista conectada. Todos nós, irmãos, como um só corpo, uma só família. Não pensar no nosso mundinho só, pensando em fazer um trabalho para se tornar um case de sucesso. Pastores e líderes, Deus não nos chamou para sermos cases de sucesso, nos chamou para que Ele cresça e que a gente diminua. Implementar projetos de relevância social em vários contextos do Brasil e do mundo, como já vem sendo feito. Projetos como Cristolândia, projetos como Vila Minha Pátria, tantos projetos lindos que as igrejas, convenções estaduais desenvolvem, como aqui em São Paulo, o Lar Batista, que cuida de tantas crianças, pastor Arlípio. Trabalho extraordinário, glória a Deus. Pastor Arlípio está aqui, o diretor da Convenção de São Paulo, da nossa comissão de planejamento lá no Conselho, que esteve conosco em todo esse trabalho aqui. Ampliar o investimento na educação básica e superior, visando a transformação social e o cumprimento da grande comissão. Eu estou me dirigindo aos colégios batistas. A razão dos colégios batistas é missionária. Amém? É uma educação confessional comprometida com os valores cristãos. E se quiser vir estudar aqui, venha. É assim que vai ser, em nome de Jesus. Aqui somos crentes, amamos Jesus, proclamamos o seu nome, o adoramos, o glorificamos e aqui invocamos o nome do Senhor nessa escola, porque essa escola é confessional, é batista e ela glorifica Jesus e proclama o seu nome. A outra área, fortalecimento da nossa denominação. Desenvolver programa continuado de capacitação para executivos, gestores, denominacionais, pastores e líderes. Investir em tecnologia e inovação para todos os processos, projetos e ministérios. Assegurar conformidade, transparência, ética, equilíbrio financeiro e modernização na gestão das instituições batistas, irmãos. Quando olho nos últimos 30, 40 anos, tantas organizações nossas que tiveram dificuldades. E nós precisamos ter líderes, gestores, homens e mulheres de Deus, para que as nossas instituições avancem e proclamem o nome de Jesus. E o grande problema nosso, irmãos, é que nós perdemos a visão. Quando a instituição perde a visão da sua razão de existir, é um fracasso. As questões financeiras não são a causa, são consequência, porque a causa é perder a visão. Quando a gente perde a visão, um seminário perde a visão, ele entra em falência. A falência dos nossos seminários não foi uma falência financeira, foi uma falência de visão. Perdeu a visão da igreja local, perdeu a visão da grande comissão, perdeu a visão da palavra de Deus. E aí as consequências nós conhecemos.
influenciar com princípios e valores cristãos o pensamento teológico, a visão ministerial das igrejas batistas, irmãos. Olha, pasmem, mas alguém me disse que tem igreja batista, encontrou igreja batista usando revista da Seixonoye na escola dominical. Há material de tantas coisas, de tanta gente entrando nas nossas igrejas com doutrinas que não são bíblicas. Tem de tudo. E nós temos que ter material sadio, literatura sadia, bíblica, para edificar o nosso povo, a nossa turma, para enviar para essa sociedade que vive no maligno, que está em trevas, para que as nossas ovelhas sejam sal e luz nesse mundo que jaz no maligno. Revitalizar o sentimento de pertencimento denominacional, irmãos. Somos batistas, somos um povo missionário. E às vezes nós temos uma imagem negativa da gente mesmo. Falamos mal de tudo. Está tudo ruim, tudo ruim. Tanta coisa linda acontecendo, tanta coisa bonita acontecendo. Gente sendo batizada, igrejas crescendo, projetos lindos. Os batistas hoje, irmãos, têm missionários em 86 países. Os batistas hoje têm missionários em países fechados. É a sua igreja, pastor. São as nossas igrejas. Extraordinário isso. Com uma agência missionária que cuida dos missionários, que faz um trabalho lindo. E às vezes a gente tem um sentimento que nada nosso presta. Parece que nós gostamos de falar mal das coisas. Quando tem uma notícia ruim, rapidinho a gente compartilha para tudo. Parece que nós gostamos de dar mensagens negativas. Quando tem uma coisa boa, ninguém fala nada. Coisas lindas têm acontecido. Compartilhe. Glorifique o nome do Senhor. Temos falhas? Temos. Somos seres humanos. Amamos a nossa denominação, disseminar os valores e princípios e doutrinas batistas, promover o trabalho das igrejas batistas em todo o Brasil, isso é para fora. Registrar, preservar e compartilhar a história dos batistas brasileiros, irmãos. Hoje mesmo o pastor Diogo vai falar de um livro que estamos lançando aqui, que ninguém sabe, de um cara chamado Grimberg, o moço que fundou Monte Verde. Você tem ideia de quem fundou Monte Verde aqui em Minas Gerais? Era um diácono batista também, pastor Diogo. Esse moço pesquisou e escreveu um livro, um gigante. A gente não conhece, as novas gerações não conhecem. Em 2033 completarão 2000 anos da morte e ressurreição do Senhor Jesus. Precisamos completar a missão de alcançar todos, em todos os lugares, com o Evangelho de Cristo. Como uma denominação que ama e obedece ao Senhor Jesus, comprometida com a grande comissão, nós sonhamos com... O que nós sonhamos? E eu queria sonhar com você, com os batistas. Nós sonhamos com igrejas saudáveis que cresçam e se multipliquem. Vamos falar juntos? Sonhamos com igrejas saudáveis que cresçam e se multipliquem. Vocês dizem amém a isso? Amém. Vocês se comprometem com isso? Amém. Estamos fechados com isso? Amém. Que nós vamos trabalhar para ter igrejas saudáveis que cresçam e se multipliquem? Amém. Segundo, vamos juntos? Vocês dizem amém? Concordam que cada batista tem que ser um discípulo que se multiplica? Amém. Não apenas membros de igrejas, mas discípulos que se multiplicam. Sonhamos, terceiro, juntos. Você sonha com isso? Amém. Que todos os líderes formem e desenvolvam outros líderes? Amém. 4. Você fecha comigo com isso? Amém. Famílias saudáveis e que estarão em missão com Deus. Seguinte. Sonhamos com isso. Que nos próximos anos, as novas gerações, as crianças, os adolescentes, os jovens, nós vamos evangelizar essa nação em nome de Jesus. Seguinte, sonhamos que todos os povos serão alcançados com o Evangelho. Seguinte,
Ah, essa não. Você concorda com isso? Que a oração não será um programa de igreja, que o discipulado não será um programa de igreja, mas que oração e discipulado serão o quê? Quer conhecer um batista? Pode ter certeza que é de oração e é de discipulado. Ser batista é ser de oração. Diga comigo, ser batista é ser de oração. Ser batista é ser discipulador. Oração e discipulado como estilo de vida. Cada membro da sua igreja. Seguinte, vida como? Vida cristã, santidade, compaixão e graça. Isso vai impactar a nossa nação. Estamos fechados? Vamos para o seguinte. Cada batista onde tem um batista, um cristão batista, no emprego, seja público, na sociedade, na escola, na faculdade, na oficina, onde for, em qualquer empresa, onde tiver um batista, ali tem um agente de transformação, de integridade, de ética, de valores e princípios cristãos que não se dobram e que honra e glorifica o nome do Senhor Jesus em tudo que faz. E por fim, vamos juntos? Amém? Sonhamos juntos? Nosso sonho, nossa visão para 2033 e nos próximos anos nós vamos trabalhar com todo o coração, com todas as forças, para termos igrejas saudáveis, que se multiplicam, que proclamam o nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Vamos só mais um pouquinho. Você já imaginou o que aconteceria? Lê o primeiro. Você tem ideia do que aconteceria? O segundo. Se todos os líderes priorizassem o seu relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Você já imaginou o que aconteceria se todos os líderes, pastores, professores de escola bíblica, todos os líderes numa igreja, no meio do povo de Deus, priorizassem o relacionamento íntimo com o Espírito Santo? Você tem ideia do que aconteceria? Você já imaginou o que aconteceria se as famílias investissem 30 minutos por semana para ler e meditar na palavra de Deus? Você já imaginou se todos os crentes lessem a Bíblia toda durante o ano? Você já imaginou? Pastor Carlos Elias hoje pregava pela manhã, disse que foi num concílio que o candidato ao ministério pastoral nunca tinha lido a Bíblia toda e quer ser pastor. Dá licença, né? O pastor Carlos Elias já deu recado. Já imaginou se as reuniões de oração fossem as mais frequentadas nas igrejas? Já imaginou o que aconteceria se o nosso povo tivesse sede de Deus? Já imaginou se a gente marcasse um churrasco na sexta-feira na igreja e na outra uma vigília de oração, e no churrasco desse um gato pingado e na vigília de oração lotasse? Você já imaginou o que aconteceria nesse Brasil? Agora, meu irmão, se a picanha nos atrai mais do que a presença e intimidade no Santo dos Santos, nós não vamos para lugar nenhum, não. E a verdade, pastores, é que se marcar um churrasco na sexta com picanha e Coca-Cola para entupir a veia de triglicéridos, de colesterol, dá mais gente do que uma vigília de oração. Já imaginou o que aconteceria se todas as igrejas batistas realizassem pelo menos uma viagem missionária por ano? Já imaginou o que aconteceria se orássemos sem cessar pelos povos não alcançados e por mais trabalhadores para os campos missionários? Já imaginou se todos os crentes e igrejas participassem do investimento missionário? Já imaginou se todas as igrejas batistas cooperassem com o avanço do trabalho batista no Brasil e no mundo? Já imaginou o que aconteceria se cada jovem batista fosse um missionário na escola e na universidade? Já imaginou o que aconteceria se cada família batista investisse no discipulado dos seus filhos?
Já imaginou o que aconteceria se cada batista orasse perseverantemente pela conversão de pelo menos 5 pessoas do seu relacionamento? Já imaginou se cada batista tivesse um plano estratégico de semeadura em abundância para alcançar o seu bairro e a cidade? Se cada igreja batista tivesse um plano estratégico de semeadura em abundância para alcançar o seu bairro e a cidade? Já imaginou o que aconteceria? Se cada batista investisse intencionalmente, vamos ler juntos essa aí? Se cada... Já imaginou na segunda-feira, cada membro da sua igreja, pastor, que saiu, ele vai se relacionar intencionalmente com alguém do trabalho, da escola, da faculdade, da vizinhança, para compartilhar, que vai orar por essas pessoas intencionalmente, e vai começar um relacionamento discipulador, e a igreja vai começar a batizar gente, e nós veremos a glória de Deus. Já imaginou, irmãos, o que aconteceria se influenciássemos com princípios e valores cristãos a formação das novas gerações de líderes do nosso país? Já imaginou se cada igreja desenvolvesse ações de transformação social em seu contexto e em locais de vulnerabilidade social, como nós ouvimos hoje de manhã aqui em Jordânia? Já imaginou se cada igreja batista tivesse a visão do pastor Ronaldo? Uma igreja simples, não tem recursos financeiros sobrando, não tem nada. Mas a igreja não precisa disso. O que ela precisa é só de uma coisa: do poder de Deus e da visão de Cristo Jesus. Essa é a igreja do Senhor Jesus, irmãos. Já imaginou se nós nos uníssemos num grande movimento de enfrentamento ao uso de drogas ilícitas que assola esse país e destrói milhares de jovens, milhares de famílias sofrendo com isso? Se nós nos uníssemos, missionária Fabíola, não sei se você está aqui na área, querida, se nos uníssemos nesse grande combate, querida, que a Cristolândia não fosse só um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas que fosse um grande ministério desenvolvido por todas as igrejas, que nós entrássemos com força na prevenção, com o projeto Viver, para tirar as crianças do bairro, da vizinhança, das escolas, não deixar entrar nas drogas. Já imaginou, irmãos, se as nossas igrejas tivessem relevância no bairro e na cidade? Já imaginou o que aconteceria, meus queridos, se nós vivêssemos esse evangelho para valer? Se todos os pastores e líderes desenvolvessem continuamente como líderes espirituais? Se todas as instituições de ensino teológico estivessem comprometidas com a igreja local e com a grande comissão? Já imaginou se todos os seminários estivessem comprometidos com a igreja local e com a grande comissão? Já imaginou o que aconteceria se os jovens pastores tivessem outro líder, pastor William Salgado, que os inspirasse e mentoreasse? Já imaginou, pastor Jefferson, o que aconteceria se todos os líderes buscassem uma vida cheia do Espírito Santo? Já imaginou o que aconteceria com a nossa denominação se todos os pastores buscassem uma vida cheia do Espírito Santo? Se todos os líderes, diáconos, se todas as lideranças buscassem uma vida cheia do Espírito Santo, já imaginou o que aconteceria na nossa denominação? Amém? E esse silêncio? Eu estou vendo um monte de gente fotografando essas telas. Amém, queridos? Amém. Dá para nós? Amém. Vamos recuar ou avançar? Avançar! Então, esforça-te, lê comigo, esforça-te. Não tenhas medo, nem te assustes, porque o Senhor teu Deus está contigo, por onde quer que andares. Essa palavra do Senhor para Josué, essa palavra do Senhor para Josué, essa palavra é para mim, é para você, meu irmão, para você, minha irmã. O que Deus confiou a você, não tenha medo, o Senhor é contigo. O que é mais importante é que o Senhor está conosco e nós não precisamos ter medo. E aqui eu estou falando para fora. Medo. Uma sociedade que nós estamos vivendo, irmãos, iníqua, onde o pecado é celebrado, onde o pecado é tratado com louvor,
Uma sociedade que nos afronta, sem princípios e valores. Uma sociedade que ataca a família, despreza da palavra de Deus, despreza dos valores cristãos, debocha da igreja. Mas isso nunca foi novidade para nós. Para os brasileiros está sendo as primeiras experiências de um pouquinho de pressão, mas tem outros irmãos em Cristo que por esse mundo afora e ao longo da história já viveram muito mais pressões e perseguições. Irmãos nossos, no início da história do cristianismo, foram queimados vivos nos jardins de Roma, nos jardins do imperador, mas não negaram a sua fé. Coragem para nesta geração corrupta e perversa. Coragem para nesta geração anunciar o nome de Jesus. Não ter vergonha de vestir uma camiseta com o nome de Jesus. E eu sei que há líderes que não têm coragem de vestir uma camisa com o nome de Jesus e ir num shopping center. Mas tem coragem de botar a camisa do seu time, com um monte de propaganda de empresas. Um timeco às vezes que está só perdendo e vai com o peito erguido, dizendo, é o bom, é o bom. Bota a camisa de Jesus, ergue o peito e diga, Ele é o Rei dos Reis, Ele nunca falha, Ele nunca perde, Ele não tem derrota, Ele me salvou, Ele me deu a vida, o sangue dEle me purificou, Ele pagou o preço por mim, eu tenho vida eterna nele, e eu vou viver para sempre com Ele. Essa camisa que eu vou vestir, a camisa com o nome de Jesus. Eu sempre estou usando uma dessas. Se você entrar nas minhas redes sociais, você vai me ver com a camiseta com o nome de Jesus. E às vezes eu entro no Instagram de crentes, irmãos, e não tem nada de Jesus. Uma pessoa me pediu para segui-la no Instagram. Aí eu olhei o Instagram dela e disse para ela, não vou seguir não. Ela falou assim, mas por quê? Eu falei, porque no seu Instagram não proclama o nome do meu Senhor Jesus Cristo. Você tem vergonha dele? Universitário, quando você chegar na universidade, você entrar na primeira aula, que te pedir para você se apresentar, antes de falar o seu nome, você já diz assim, eu sou discípulo, seguidor de Jesus Cristo, eu sou de Jesus, eu sou crente, eu amo a Bíblia, eu sou servo de Jesus. Aí depois você fala o seu nome, você já marcou seu território. Agora esteja preparado. Você tem que estar discipulado, bem discipulado, porque virão perseguições, deboches, bullying, mas você vai estar firme na rocha, que é Jesus. Eu quero aproveitar aqui e mandar um beijo para minha neta Olívia. Te amo, querida, você está me assistindo lá no Rio de Janeiro. A mãe da Olívia, a Fernanda, minha filha mais velha, nossa filha mais velha, Márcia. Primeiro dia de aula na faculdade, lá na PUC. Ela foi fazer relações internacionais. Primeiro dia de aula, chegam os caras lá na sala e dizem assim, olha, os calouros vão pagar chopada. Aí ela falou assim, olha aqui, eu sou crente batista, meu pai é pastor, missionário, e com muita luta ele está pagando essa faculdade aqui para mim, não tem dinheiro para pagar chopp para ninguém. E eu vim aqui estudar, não vim aqui fazer farra não. Marcou posição. Mais 2, 3 ali, outras colegas fecharam com ela. A professora falou, a Fernanda é batista, seguidora de João Batista. Ela disse, professora, a senhora precisa conhecer a nossa história. Nós somos seguidores dele, que deu a sua vida por nós na cruz, Cristo Jesus. Pois ela fez mestrado na Federal, doutorado na UERJ, coordena o curso de Relações Internacionais da Escola de Negócios da Mackenzie, no Rio, e ela me alerta assim, pai, os meninos precisam ser preparados para entrar na universidade, os meninos chegam na universidade e são presa fácil. Pastores, mães, pais, começa o discipulado em casa. A igreja tem que preparar os nossos meninos. Escola dominical não é para ficar enchendo de conteúdo. A escola dominical tem que encher os alunos de vida cristã para viver na segunda, na terça, na quarta, a semana toda, onde for, encher de vida cristã de discipulado. Vocês concordam com esses negócios que eu estou pregando hoje à noite aqui, irmãos? Você tem vergonha do nome de Jesus? Haverá pressão, seja na faculdade. Mas aí a gente está com um negócio de politicamente correto, viu, pastor? Viu, pastor Fabrício?
Politicamente correto, doutor. Então assim, não fala. Lá no meu prédio todo mundo sabe que eu sou crente, sou pastor. Na porta do meu apartamento tem aquele barquinho. Quem já foi lá em casa? Tem lá um barquinho. Só Jesus Cristo salva. Não, Jesus Cristo é a única esperança. Está lá. Quem chega, o entregador chega lá, está lá. Os vizinhos estão lá. Agora, no final do ano, vou dar panetone que estão lá para todo mundo no meu prédio. O manancial vou dar para todo mundo também. Quando eu vou cortar meu cabelo, irmãos, é um projeto missionário. Barbearia, todo mundo me conhece. Sabe que eu sou pastor, uns me seguem no Instagram. Eu levo material. Outro dia o barbeiro foi lá em casa. Eu dei um comentário bíblico para ele, dei uma Bíblia. Ele foi lá mais uns 2. Que ele agora resolveu fazer um curso, está fazendo um curso de teologia básico. Foi batizado, daí está líder na igreja. Você tem vergonha de Jesus, gente? Tem vergonha de anunciar, eu sou de Jesus, botou a camiseta, essa amarelona Jesus transforma, que todo mundo vê mesmo. Aí a gente vai, pega um voo com a camiseta dessa. Pega um voo, vai no shopping. E tem lugar que daqui a pouco vão querer barrar a gente. Ei, não pode entrar aqui não. Pode entrar com camisa de qualquer coisa, mas se entrar com o nome de Jesus, aí não pode. Eu tenho estratégia, eu viajo, irmãos, de avião, e eu levo minha Bíblia, essa de papel. Eu leio uma Bíblia por ano. Essa aqui eu ganhei lá em Alto Alegre, 100 anos da igreja, estou lendo essa aqui, vou ler até o final do ano. E aí eu entro no voo, eu sempre levo uma Bíblia de papel para eu ir lendo. Aí quem senta do meu lado vai perceber que eu estou lendo a Bíblia. E daqui a pouco o cara espicha os olhos para cá. Tem viagem que eu termino, o cara está com a Bíblia na mão. Eu poderia ler a minha Bíblia no celular. Eu tenho um livro, Bíblia no Kindle, mas eu gosto de ler aqui. Não é porque aqui é mais poderoso não, viu, irmão? Não é isso não. É para as pessoas verem a Bíblia. A estratégia é de evangelizar. Eu não tenho vergonha de dizer, é a Bíblia, é o livro, a minha regra de fé e prática. Eu vou ter vergonha da minha regra de fé e prática? Aí você chega na igreja, aí a Bíblia é a minha regra de fé e prática na igreja. Agora lá fora não, em casa não. Eu não tenho vergonha não, eu sou crente, eu sou de Jesus. Eu sou mesmo crente, crente mesmo. Pode me chamar de crente, batista, evangélico, pode me chamar do que for. Aí daqui a pouco fala que a gente é fundamentalista, que a gente é isso e aquilo, e essa coisa toda. Pode falar o que quiser. Se seguir a Jesus, amar a palavra dele, a inerrante palavra de Deus, é ser qualquer coisa para falar que eu sou. Eu não estou nem aí do que o que penso que acham de mim. Eu estou preocupado com Jesus, o que ele acha de mim. O povo vive uma geração que estão todo mundo querendo dar um like, o likezinho. Eu não quero saber dos likes das pessoas sobre a minha vida, eu quero saber do like de Jesus sobre a minha vida. Todo mundo tira fotos, é só foto bonita, é de comida, é de tudo e tal, mostrando que tal é aquele negócio. Todo mundo quer um like. Eu queria saber se as suas postagens de vida estão chegando lá no Instagram de Jesus no céu e ele está dando like. Eu quero saber o like de Jesus. Tem like de Jesus lá? Vida de oração, like. Evangelização intencional, like. Está discipulando alguém? Like. Visitou alguém? Like. Compaixão e graça abençoou alguém? Like. Oferta missionária? Like. Uhul. Viagem missionária? Like. Orar pelos pastores da sua igreja? Orar pelos missionários? Orar por mais vocacionados, mais trabalhadores? Tem like na sua vida? Como é que está seu Instagram? No céu. Como é que está as suas redes sociais espirituais? Há likes e comentários do Espírito Santo? Ou só tem like nas suas redes sociais? Do espeto de picanha. Passeando, viajando. Eu estou dizendo que isso é errado não, irmãos. É bom comer picanha. Com moderação. Amém. Vocês estão entendendo, irmãos?
Lê comigo. Por quê? E ele, para quê? Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. O que é o cristianismo? Vida cristã. É exatamente isso. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele morreu por nós, para que nós agora não vivamos mais para nós mesmos. O nosso padrão de vida é viver para quem? Viver para aquele que morreu por nós. Isso é a vida cristã, queridos. Esse é o padrão. Viver não mais para nós mesmos, mas para Cristo. E há muito crente que está vivendo mais é para si mesmo do que para Cristo. Inverteu a coisa. E essa geração que a gente vive, essa sociedade que a gente vive, irmãos, o homem é o centro, é o rei, não pode nada desagradar o ser humano, tudo agora é para a glória do ser humano. Esse não é o padrão nosso, tudo é para a glória de quem? De Cristo, que a gente diminua e que Ele cresça. Nós não somos liderados pelo padrão do mundo, mas é pelo padrão da palavra de Deus. Ser cristão é esvaziar a si mesmo, negar a si mesmo, encher a sua vida de Cristo e viver o cristianismo, na palavra, em todo tempo. Lê comigo, de sorte que... Mas todas as coisas... E nos confiou. A quem foi confiado o ministério da reconciliação? Você é ministro de quê? Da reconciliação. A você foi confiado esse ministério. A todos nós, irmãos. O ministério da reconciliação. Olha a nossa responsabilidade. Olha o versículo seguinte. Pois Deus estava onde? Reconciliando consigo, não imputando-lhes os seus, e nos encarregou de quê? Então diga assim, eu fui encarregado pelo Espírito Santo, de quê? Do ministério da palavra de reconciliação. Ele encarregou a mim e a você o ministério da palavra de reconciliação. Se Deus nos encarregou disso, irmãos, nós devemos fazer o quê? Cumprir a missão. Cumprir a missão. E às vezes a gente está tentando fazer marketing, convencer, não sei o quê, porque gente, vamos orar, pelo amor de Deus, vamos fazer oração, pelo amor de Deus, vamos evangelizar, vamos fazer missões, gente, vamos plantar uma igreja, e a gente faz um marketing, um negócio doido, para tentar convencer aqueles que deveriam tomar iniciativa e liderar tudo isso, os crentes, os servos do Senhor Jesus. Agora, sabe o que é isso? A consequência disso é falta de intimidade com Deus. Porque a nossa vida de oração define o nosso ritmo do ministério, define quem nós somos. A nossa intimidade com Deus define quem nós somos. Define as nossas prioridades, os nossos sonhos, os nossos planos. A nossa vida de intimidade com Deus define quem nós somos, define a nossa família, define tudo. A nossa vida de intimidade com Deus define como a gente trata as pessoas. A nossa intimidade com Deus define como a gente faz negócios. A nossa intimidade com Deus define como vai comportar a nossa língua em relação às outras pessoas. A nossa intimidade com Deus define o nosso comportamento, como a gente lida com todas as situações que a vida nos reserva. A intimidade com Deus define o ritmo da coisa, meus irmãos. Somos embaixadores de quem? Cristo Jesus. A defesa da nossa fé, da verdade.
Para a gente defender a verdade, a gente precisa estar cheio da verdade. Para a gente defender a nossa fé, a gente precisa estar cheio da fé. Para a gente defender a palavra, o evangelho, a gente tem que estar cheio do evangelho. Para a gente entrar na batalha do evangelho de Cristo Jesus proclamado neste mundo, a gente precisa estar cheio do Espírito Santo. Não é uma guerra política. Não é uma briga contra a carne, contra o sangue. É uma guerra espiritual. E às vezes as igrejas, os pastores estão confundindo a batalha que Jesus nos chamou e acham que a batalha é política. Acham que a batalha é na esfera humana. E tem crente já brigando com outro crente e famílias brigando entre famílias por causa de questões políticas. A missão da igreja não é política, é espiritual. A missão da igreja não é governar. A missão da igreja é fazer discípulos. A missão da igreja é exaltar o nome do Senhor. A missão da igreja é ser sal e luz nesta geração. Somos embaixadores de Cristo Jesus. E, irmãos, sustentar nossa fé, sem medo, não aceitar, em paz, com amor, não é brigando com ninguém. Eu sou o que sou, você pode pensar diferente de mim, o problema é seu, mas eu creio na palavra, e eu vou viver o que eu creio, e se no meu país tiver que prender, porque eu estou vivendo o que eu creio na palavra, eu serei preso, se tiver que morrer, eu vou morrer, mas eu não abrirei mão da palavra, da minha fé, do meu compromisso com Cristo Jesus. Mas nós não nos posicionaremos pela verdade se não estivermos cheios da verdade. Nós não nos posicionaremos por Cristo se não estivermos cheios de Cristo. Não nos posicionaremos pelo Evangelho se não estivermos cheios do Evangelho. Não nos posicionaremos pelos princípios cristãos se não estivermos vivendo os princípios cristãos. Não seremos sal e luz se não estivermos vivendo uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Os cristãos sempre foram perseguidos, irmãos. Não vivemos para nós mesmos, vivemos para Cristo, que morreu e ressuscitou. Tem que conscientizar cada um de nós, cada igreja, cada crente, que o cristianismo é viver, não para si mesmo, mas para viver para Cristo. Cristo nos confiou o ministério da reconciliação e nos encarregou dessa mensagem de reconciliação. Como ministros da reconciliação, não podemos temer as consequências que virão no cumprimento da missão. A história nos mostra isto. Você tem medo das consequências? Eu nem um pouco. Um amigo meu foi convidado uma vez para visitar uma autoridade pública. E a outra pessoa que o convidou disse, olha, a gente vai lá conversar, mas não precisa falar essa coisa de evangelho, de crente e tal, vamos com a linguagem assim. Aí ele me contando, dizendo que chegou lá com o moço, a primeira coisa falou assim, ó, doutor, nós somos crente de Jesus, Batista. Você lembra disso, meu irmão? A pessoa está aqui no auditório, ela está fazendo joinha para mim. Aí a autoridade falou assim, mas foi por isso que eu chamei vocês para conversar. A gente vai, às vezes, crente parecendo bagre ensaboado. Eu sou crente, meu irmão. E não mudo minha linguagem, não. Não mudo, não pode. Não, é evangelho mesmo, é Jesus transformou a minha vida, morreu na cruz. A minha mãe, uma senhora, 83 anos, mora lá no interior da Bahia, mas ela não perde uma. Ela estava no Rio, nós levamos no médico lá e tal, vai fazer uma consulta, aí vai terminando a consulta assim, ela fala assim, doutor, e se o senhor morresse hoje, o senhor ia para o céu? Doutor, o senhor precisa aceitar Jesus. O médico arregala os olhos assim e fica espantado. Fala, pois é, doutor, eu estou orando, vou orar pelo senhor, porque se o senhor não aceitar Jesus, olha, a coisa não vai ser boa não. E o senhor precisa entregar a sua vida a Jesus.
Irmãos, eu não tenho problema de testemunhar de Jesus, não. Eu sou de Jesus. Diga assim, eu sou de Jesus. Jesus anda comigo. E onde eu for, três coisas vão acontecer. Doa quem doer. O nome de Jesus será invocado, porque eu vou invocar. O nome dele será exaltado. E também o nome dele será... E o nome dele será proclamado. Onde eu for, invocar, exaltar e proclamar. O nome de quem? Jesus. Amém. Deixa eu contar uma coisa, eu estou já chegando finalmente aqui, que eu estou olhando no relógio ali, não quero nem ver. Eu peguei ali, copiei um pedacinho de um texto. Um cara chamado Edward Gibbon, historiador, século XVIII, 1740 e alguma coisa, ele escreveu um livro chamado Declínio e Queda do Império Romano. Grande historiador. Não era cristão. E ele fala do declínio do Império Romano. Em um pedacinho do texto ele diz assim: enquanto esse grande organismo, se referindo ao Império Romano, enquanto esse grande organismo era invadido pela violência, sem freios, ou minado pela lenta decadência, uma religião pura e humilde foi brandamente se insinuando na mente dos homens, crescendo no silêncio e na obscuridade. Da oposição, tirou ela novo vigor para finalmente erguer a bandeira triunfante da cruz por sobre as ruínas do Capitólio em Roma. Esse é um autor não cristão. E aí, neste livro, ele vai falar por que o cristianismo cresceu. Um povo humilde, na perspectiva de um historiador. Um povo humilde, sem influência política. E aí ele vai citando os pontos. Enquanto o Império Romano implodia, um novo reino surgia, os cristãos, de gente simples. E aí, eu não vou abordar todos os pontos aqui, você pode ler depois lá, o livro se quiser. O ponto 1 era o inflexível zelo. Ele vai citar outros, como a doutrina de uma vida futura, a visão de futuro, etc e tal. Mas o zelo dos cristãos, foi embora aqui minha... Ih, rapaz, aí foi direto mesmo. Bom, o ponto é o seguinte, o primeiro ponto que ele fala é do zelo dos cristãos. O zelo dos primeiros cristãos, irmãos, era impressionante. Isso aqui, o zelo, é o ponto 1 ali. Não volta mais, ele só vai para frente. É igual o crente. É igual o crente, só avança, não volta. Olha aqui. O zelo dos cristãos. E ele diz que o zelo dos cristãos, pessoas simples, eles tinham um zelo pela palavra, um zelo pela doutrina, e eles não tinham medo de morrer, eles não tinham medo de serem perseguidos, de perder o emprego, eles não tinham medo de nada, eles tinham um compromisso com Cristo, que nada abalava esse compromisso. E esse autor, ele faz uma comparação dizendo sobre o judaísmo, que o judaísmo era uma religião de defensiva, não era de ofensiva, não era uma religião missionária. Já os cristãos eram de ofensiva, e era um time que sempre estava no ataque, perspectiva de um historiador, e que eles entravam no ataque simplesmente na dependência da oração, do sobrenatural, de que eles criam na ressurreição de Jesus, e eles estavam dispostos a enfrentar as feras das arenas em Roma,
os gladiadores, as perseguições, serem queimados vivos, mas não recuavam. Eles tinham um zelo com a fé, com Cristo, com a sua vida cristã, e não recuavam jamais. Perspectiva de um historiador do século XVIII. Por que o Império Romano implodiu, enquanto o cristianismo florescia? Porque era um cristianismo com crentes fiéis, zelosos, pessoas cheias do Espírito, que não temiam mais a morte, pois a morte não significava nada, pois eles tinham uma vida eterna em Cristo Jesus. Não tinham medo da morte, não tinham medo de doença, não tinham medo das dores, não tinham medo de perseguição, não tinham medo das feras, porque agora todos os medos foram derrotados na cruz do Calvário. Todos os medos, todas as dores, a morte, tudo foi derrotado, e era uma vida cristã sem reservas, sem limites, era a totalidade da dependência do Espírito de Deus. Aconteça o que acontecer, eu sou de Jesus e vou viver a minha fé no Areópago, na arena, em Atenas, em Roma, em Jerusalém, onde for, com os gladiadores, da perseguição, com as feras, onde me colocar, na faculdade, na escola, no trabalho, na rua, no bairro, na cidade pequena, cidade grande, com autoridade, sem autoridade, onde me botar, eu vou ser o que sou, eu sou de Jesus, eu vou viver a minha fé incondicionalmente, e não são as pessoas que vão definir como eu vou viver a minha fé. Eu vou viver a minha fé na intimidade do meu relacionamento com Cristo, e vou testemunhar ao mundo que Jesus Cristo é a única esperança, e não vou querer ser politicamente correto, não, Jesus é o Salvador, mas de repente tal, dá um jeitinho aqui, não tem jeitinho não, pois em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Só Cristo salva, só Cristo salva. E se alguém não está em Cristo, está perdido, não tem vida eterna. Essa é a mensagem que temos que ter coragem de proclamar. A maior coragem que precisamos hoje é proclamar ao mundo que só Jesus Cristo salva. E não há salvação em nenhum outro. E quem não tem Cristo Jesus está perdido para todo sempre. Mas pastor, tem que ser mais, não sei o quê. Tem que ser mais o quê, meu irmão? Essa é a verdade. Só Cristo salva. Repete comigo, só Cristo salva. Eu creio nisso. E vou proclamar. Amém. Vamos recuar ou avançar? Amém.